Você sabe o que é uma profissão regulamentada? Sabe o que é um conselho profissional? E saberia dizer, sem falar com o fígado, mas com algum argumento importante, se existe alguma vantagem em fazer parte de uma profissão regulamentada? Muito bem, eu começo dizendo que eu não tenho ilusões. Existe 90% de probabilidade de que você que está me vendo nesse vídeo não goste do CREA, nem do CAL, ou seja lá qual for o conselho profissional do qual você faça parte. Isso não é novidade, sempre foi assim, porque o esporte favorito de 9 em cada 10 profissionais liberais é falar mal do seu próprio conselho profissional. Então eu vou começar dizendo que sim, algumas vezes os conselhos fazem por merecer as críticas que recebem. Muitas vezes eles são lentos, negligentes, omissos, mas, e é aí que eu certamente vou contrariar 90% dos meus seguidores, na condição de pesquisador e de autor independente, eu posso dizer que a maioria das críticas que os conselhos recebem são injustas ou exageradas. Mas não abandone o vídeo ainda. Nós vamos ao tema. Não sai daí. Opa! Que bom que você ainda continua aqui. Eu vou tentar fazer com que você não perca o seu tempo. Vamos começar respondendo a primeira pergunta do vídeo. O que é uma profissão regulamentada? Basicamente, uma profissão é regulamentada quando existe uma lei federal que define os critérios para que alguém possa exercer aquela atividade, os limites daquela atividade regulamentada, o que pode e o que não pode ser feito pelo profissional, as responsabilidades dos praticantes daquela atividade, os deveres dos profissionais praticantes e os direitos dos profissionais praticantes. E geralmente, essa lei que regulamenta a profissão também cria o conselho profissional correspondente. Os conselhos profissionais são autarquias, isso é, são reconhecidas como parte do governo federal, braços auxiliares do governo, embora não recebam nenhum recurso financeiro. Na definição do artigo 5 do Decreto-Lei 200/67, autarquia é uma instituição de serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, para executar tarefas e atividades típicas da administração pública que requeiram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. ênfase aqui para o fato de que as autarquias têm patrimônio e receitas próprios, ou seja, não recebem nenhum recurso financeiro do governo. Isso significa que, por lei, todos os custos da estrutura e do funcionamento dos conselhos profissionais devem ter como origem os próprios profissionais. Além disso, as autarquias não podem comercializar produtos, pois elas têm como objetivo prestar serviços públicos, regular a economia e fomentar o crescimento socioeconômico do país. Portanto, a receita dos conselhos profissionais é oriunda unicamente das anuidades e das taxas. No Brasil, esse é o caso de praticamente todas as profissões liberais, como a advocacia, a odontologia, a medicina, a administração e também, claro, a arquitetura, a engenharia e a agronomia. As anuidades dos principais conselhos profissionais em 2025 são as seguintes. Na advocacia, a OAB, R$ 963,90. Na odontologia, R$ 547,93. Na medicina, R$ 902. Na administração, R$ 589,63. Na arquitetura, no CAL, R$ 731,53. E na engenharia e na agronomia, o CREA, R$ 669,68. O fato de ter que pagar a conta, através das anuidades e das taxas, é uma das fontes de insatisfação dos profissionais. Mas não é só isso. Ocorre também que os conselhos profissionais têm a nada simpática tarefa de regulamentar e fiscalizar o exercício profissional. Ou seja,
dizer quem pode e quem não pode exercer a profissão, e dizer quem está e quem não está exercendo a profissão da forma correta, ou seja, a forma prevista nas leis e nos regulamentos. Isso nos leva a duas observações importantes. Número 1, ninguém gosta de pagar a conta. E número 2, ninguém gosta de ser fiscalizado. Ninguém gosta de quem faz exigências e determina os trilhos por onde o carro pode andar. Está aí, portanto, a resposta primária para a pergunta que é o título de um artigo que eu escrevi há mais de 20 anos. Por que odiamos tanto CREA? O artigo, claro, não era uma ode ao ódio. Era mais uma explicação do porquê um número tão expressivo de profissionais tem reservas tão fortes contra o seu próprio conselho profissional. No artigo eu chamo a atenção para um problema que, naquela época, era muito forte. Hoje, muito menos. A comunicação dos CREAs era muito ruim. Principalmente porque os presidentes e os conselheiros não deixavam os jornalistas fazerem o seu trabalho do jeito como deveria ser feito. A comunicação ficava muito chapa branca. Tudo parecia uma sucessão de notas oficiais redigidas por advogados. Não tinha apelo e, claro, não produzia nenhum engajamento por parte dos profissionais. Engajamento, aliás, era uma palavra que nem estava no vocabulário dos presidentes e dos conselheiros. Ela apareceu depois, com o surgimento das redes sociais. E as redes sociais, verdade seja dita, forçaram muitos dirigentes a desenvolver habilidades de comunicação, clareza de discurso e nitidez de propósitos. De tal maneira que hoje já temos no CAL, no CREA e no próprio CONFEA uma geração de dirigentes que, inclusive, fizeram dessas habilidades de comunicação um trunfo importante para alcançar os resultados nas eleições de 2023. Os dirigentes de hoje, 20 anos depois daquele artigo, se comunicam muito melhor. Logo, os conselhos se comunicam muito melhor também. Vivemos em outros tempos, mas muitos dragões ainda dormem debaixo da cama desses dirigentes e assombram a relação dos conselhos com os profissionais a quem eles servem. Pergunta: por que você deveria gostar de que alguém ou alguma instituição fiscalizasse a forma como você exerce a sua profissão? Mas antes de responder, e de que você grite daí que eu estou errado, eu quero fazer uma citação de um jornalista e crítico social, Henry Louis Mencken, que nasceu em Baltimore, nos Estados Unidos, em 1880, e disse, em 1920, que para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. E eu digo que, se um problema como a generalizada insatisfação dos profissionais com os conselhos, todos os conselhos, é importante ressaltar, se esse problema persiste há décadas, atravessando gestões diferentes em todos os estados do Brasil, o mínimo que eu tenho que reconhecer é que estamos diante de um problema complexo. Se fosse simples, isso já teria sido resolvido em algum lugar. Não é simples. Portanto, respostas como tem de acabar com todos os conselhos profissionais, como propôs um deputado federal de Minas Gerais, no apagar das luzes do seu mandato em 2022, é uma típica solução simples, elegante e completamente errada. Muita gente pensa assim, talvez até você que está assistindo esse vídeo. Então me desculpe, eu tenho que respeitar a sua opinião, mas tenho a obrigação de convidar você para uma reflexão sobre a complexidade desse tema. Qualquer atividade profissional exige um mínimo de regulamentação e de controle. Até o vendedor de pipoca na rua tem de atender a algumas exigências legais. E algumas atividades profissionais mais complexas, como é o caso das profissões liberais que estamos citando nesse vídeo, por produzirem resultados que podem causar danos morais e materiais para os consumidores e principalmente para a sociedade, precisam de um aparato de regulação mais complexo. A estrutura de fiscalização das prefeituras, dos bombeiros e da vigilância sanitária podem ser suficientes para garantir a comercialização de bens e serviços de quase tudo o que se compra ou vende nas cidades. Mas quando o assunto é saúde, envolvendo medicina, odontologia, fisioterapia, enfermagem,
ou quando o assunto é infraestrutura e construções, envolvendo engenharia e arquitetura, ou produção de alimentos, envolvendo agronomia ou medicina veterinária, apenas para ficar em alguns exemplos, aí o Estado não tem expertise para regulamentar e para fiscalizar. E, como eu já disse, é por isso, ou para isso, que os conselhos profissionais existem. Mas pense por um minuto. Se os conselhos profissionais não existissem, como é que seria? Talvez houvesse alguma satisfação e alguma euforia por parte do profissional num primeiro momento. Não precisaria mais pagar anuidade, não precisaria mais pagar taxas e não seria mais fiscalizado. O problema é que, sem regulamentação e sem fiscalização, deixaria de existir também a reserva de mercado. No médio prazo, muita gente iria simplesmente perder os seus empregos ou ter a sua remuneração reduzida, porque o mercado seria inundado por gente com formação duvidosa ou sem formação nenhuma. Não nos esqueçamos que a obrigatoriedade do diploma não seria mais levada em conta nesse cenário. As prefeituras e os governos dos estados certamente fariam a fiscalização nas obras e no funcionamento das fábricas. Mas com o tempo, essa fiscalização seria cada vez menos técnica e cada vez mais política. Se você acha que a fiscalização exercida pelos CREAs é mal feita ou é insuficiente, e eu não estou dizendo aqui que a fiscalização é perfeita ou que é 100% eficiente. Se você acha que está muito ruim assim, eu não tenho dúvidas de que, sem a presença dos conselhos profissionais, a coisa seria astronomicamente pior. Além disso, é importante registrar aqui que a formação continuada é um fator de fortalecimento da posição e do prestígio dos profissionais no mercado. E que boa parte dos recursos, do dinheiro arrecadado pelo CREA e pelo CAL, é investido em eventos de formação continuada, seja pela realização direta, por apoio ou por patrocínios. Nada disso existiria sem os conselhos profissionais. Aí você diria, as entidades de classe assumiriam esse papel? E eu respondo, sim, mas apenas algumas poucas entidades sobreviveriam nesse cenário e teriam recursos para realizar esse tipo de evento. Provavelmente apenas em grandes cidades. Sem os recursos dos CREAs e do CAL, as centenas de entidades de classe que existem no Brasil seriam reduzidas a algumas dezenas. Acredite, em muitos estados brasileiros, os engenheiros e os arquitetos estariam largados à própria sorte. E tem uma última coisa que eu vou apontar aqui nesse vídeo e que eu considero importante. O presidente do Conselho Profissional constitui-se em uma autoridade capaz de conversar e de apresentar demandas dos profissionais ao poder público. Ainda que, legalmente, ele representa o governo junto aos profissionais, na prática, ele acaba representando os profissionais frente aos poderes dos governos, seja municipal, estadual ou federal. Essa ponte, esse contato, essa conexão é essencial para que as necessidades e os anseios das categorias profissionais não sejam negligenciadas ou esquecidas. Enfim, essas são algumas considerações que eu trago para que você entenda que acabar com todos os conselhos profissionais não é apenas uma solução simples, elegante e completamente errada. É também uma péssima ideia, com péssimas consequências no médio e no longo prazo. Os nossos conselhos profissionais não são perfeitos. Existe muito espaço para melhorar o desempenho e a utilidade deles. Mas, por sorte, aquela onda política que varreu o Brasil nos anos 1980 transformou os nossos sistemas profissionais em organizações plenamente democráticas. Qualquer profissional tem direito a voz e voto. Hoje em dia, eu não faço mais parte do sistema, não tenho cargos formais no sistema. Mas nos primeiros 12 anos da minha carreira profissional, eu fiz questão de participar diretamente nas entidades de classe e no meu CREA. E nunca tive nenhuma dificuldade para me apresentar, para me candidatar e para assumir funções no sistema. Eu acho que eu consegui, naquela época, ter dado a minha contribuição, assim como procuro dar a minha contribuição hoje em dia, na condição de palestrante, de professor, de pesquisador e de autor.
Não fique parado. Participe. Identifique as falhas do sistema e proponha soluções que não sejam apenas simples, elegantes e erradas. Candidate-se, defenda suas ideias. Você pode ser muito útil para o desenvolvimento da sua profissão. Se você gostou desse conteúdo, aqui vão 2 coisinhas para você fazer agora. A primeira é a seguinte: aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte de um grupo no WhatsApp, onde você receberá aviso cada vez que um novo vídeo for publicado aqui no nosso canal 893. A segunda coisa é curtir o vídeo e inscrever-se no nosso canal. Aqui você sempre vai encontrar conteúdo de qualidade para engenheiros e arquitetos empreendedores. Até a próxima!